É muito difícil, irmãos, isso. O profeta Jeremias, ele diz lá em Jeremias 17, versículo 9: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Quem pode entender o coração humano? Por que muitas vezes escolhemos algumas coisas que nos fazem mal? Porque o coração, muitas vezes, toma determinadas decisões e determinados caminhos que nós sabemos racionalmente que não são caminhos bons, que não nos trazem aquilo que tanto queremos, mas estamos ali tomando aquelas decisões, deixando o nosso coração nos guiar. Não é difícil encontrar no mundo aí aquela afirmação de que você deve seguir o rumo do seu coração, como se o coração fosse sábio e inteligente o suficiente para nos conduzir no melhor caminho, mas nós sabemos que não. Certo filósofo disse que o coração tem razões que a própria razão desconhece. E a maioria dessas razões que o coração tem, irmãos, são razões que nos distanciam da vontade de Deus. Nos distanciam da vontade de Deus porque o coração, naturalmente, ele é pecaminoso, é inclinado a andar distante de Deus. Contudo, irmãos, podemos crer e confiar que Deus, ele tem o coração dos homens na palma de sua mão. Ou seja, Deus tem o seu coração, Deus sabe as inclinações do seu coração, e Ele é quem governa as suas escolhas, para onde você vai, o que você vai fazer, aquilo que você vai escolher amanhã. Deus, Ele nos revela na sua palavra que é Ele quem está no controle de tudo isso. Irmãos, o coração só se inclina para onde Deus quer, e Deus muitas vezes permite que o coração siga o seu próprio rumo. Siga o seu próprio rumo. Uma das maneiras de Deus disciplinar alguém é dizer simplesmente a ele: siga os rumos do seu coração. Siga as inclinações da sua carne. Viva conforme você quer. Quando isso acontece, irmãos, nós não estamos debaixo da bênção de Deus, nós estamos debaixo do juízo de Deus. E se Deus misericordiosamente agir na nossa vida, Ele pode sim nos tirar dessa inclinação. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: Deus tem o seu coração na palma das mãos dEle, nas palmas das mãos dEle. Deus tem o seu coração sob controle. É isso que nos ensina esse provérbio aqui de Salomão. Salomão diz: como correntes de águas, assim é o coração do rei, na mão do Senhor. Este dirige para onde quiser. Antes da gente escutar um pouco mais essas palavras aqui de Salomão, irmãos, nós precisamos entender um contexto maior, o contexto do livro de Provérbios. Irmãos, esse texto de Salomão provavelmente não foi escrito por Salomão. Pastor, como assim? O capítulo 1 até o capítulo 24 de Provérbios, irmãos, nada mais são do que compilações de Salomão. Salomão observou muitos dizeres, observou muitas máximas, muitos provérbios que eram ditos em seu tempo, e decidiu então compilar estes provérbios no livro. De maneira que do capítulo 1 ao capítulo 24 que nós temos aqui é uma coleção de provérbios que Salomão, guiado pelo Espírito Santo de Deus, via nesses provérbios sabedoria e verdade vinda da parte de Deus. Irmãos, eles são máximas que nos dizem uma verdade de forma sucinta, uma verdade de forma muito clara. Quando você escuta aqui Salomão dizendo: olha, o coração do rei está nas mãos dele, né? Você entende que ele está afirmando de outra maneira e de uma forma poética que Deus é o Deus da providência, que Deus é o Deus que está no comando, no controle das decisões dos poderosos. Irmãos, a verdade revelada aqui nesse versículo é que os poderosos eles têm suas decisões sob o controle de Deus. Ou seja, um presidente, um governador, uma autoridade, aquele que lidera, aquele que tem voz de comando, as decisões deles está nas mãos do Senhor. Deus, irmãos, em sua providência, inclina a vontade do poderoso, segundo o que Ele quer, para abençoar quem Ele quer. Ele inclina a vontade dos poderosos, que muitas vezes olham para nós, e por tanto tempo, às vezes, nós passamos despercebidos. Mas naquele dia que o Senhor desvenda então os olhos dos poderosos e inclina o coração dele, nós sabemos que é ali que o Senhor está operando, que a vontade do Senhor está se realizando ali.
Meus irmãos, aqui nós precisamos lembrar de algo. Lembremos-nos de que é ao Deus que tem o coração dos homens em suas mãos que nós oramos. É a esse Deus soberano e governador do universo, esse Deus que sabe das palavras, conhece cada uma delas antes que elas saiam dos nossos lábios. É a esse Deus que nós nos dirigimos. E Deus não só tem o conhecimento, Deus tem o comando. Deus está sentado, irmãos, no volante da história. Ele é o Senhor, governador, rei, sentado no seu trono e regendo o universo pela sua palavra. É a esse Deus que nós nos dirigimos. Talvez você esteja orando. E talvez nessa noite você precise lembrar disso. Que Deus é soberano. Porque muitas vezes nos deparamos com algumas coisas na nossa vida que dizemos: isso é grande demais, isso é impossível, já disseram que não tem jeito. Mas para o nosso Deus, irmãos, tem jeito. Porque Deus é soberano. Porque nada escapa, irmãos, do controle dEle. Aquela célula não está fora do controle dEle. Aquela pessoa não está fora do controle dele. Já diria lá o Abraham Kuyper, irmãos, parafraseando ele diz que não há um centímetro quadrado no universo que Jesus não diga: é meu, é meu, é meu. Sabe por quê? Porque Ele é soberano, porque Ele é Senhor sobre o universo e sobre a sua vida e a minha vida. Ele é soberano sobre essa igreja. Nós estamos aqui há 43 anos, irmãos, não é porque teve homens inteligentes e muito doutos aqui, não. Nós estamos aqui porque Deus soberanamente tem governado essa igreja. Até quem diga assim: pastor, você não se assombra porque saiu fulano, cicrano, como é que vai ficar a igreja? E as finanças da igreja? Aí eu lembro que o nosso Deus é soberano, que é Ele quem sustenta a igreja, irmãos. É Ele quem sustenta a igreja. Quem sustenta essa reunião, quem sustenta essa comunidade é Deus, o Deus soberano. E é esse Deus a quem nós nos dirigimos em nossas orações e que Salomão aqui vai trazer para nós. O Deus que tem ali na palma de sua mão o coração do rei, inclina o coração do rei para onde ele quer. As informações dos provérbios, irmãos, não apenas permitem que reflitamos sobre como viver uma vida boa. Porque certa vez encontrei alguém que disse assim: pastor, eu gosto muito do livro de Provérbios e o livro de Tiago, porque são dois livros muito práticos. E o que é interessante é que se você pega os livros e coloca na sua vida, você vai perceber que ali o livro vai nortear você a como se conduzir no relacionamento com o seu irmão. Isso é muito maravilhoso. É verdade, mas não é toda a verdade. O livro de Provérbios, irmãos, não apenas nos dá informações para que possamos ter uma vida boa aqui. Provérbios, irmãos, nos ensina, acima de todas as coisas, o temor do Senhor. O temor do Senhor. Que, como o próprio livro diz, é o princípio da sabedoria. Não tem como agir sabiamente. Não tem como fazer o discernimento entre o certo e o errado, se no seu coração não tiver o temor do Senhor. E Salomão está preocupado com isso. Está preocupado em nos ensinar que é necessário olhar para Deus e tratá-lo com reverência, para que a nossa vida aqui seja abençoada. Irmãos, se observarmos o que os provérbios nos ensinam, encontraremos a sabedoria de Deus. Sabedoria esta encarnada no nosso Senhor Jesus Cristo. Como diz o apóstolo Paulo, que é a sabedoria de Deus, é a justiça e a sabedoria de Deus. Tudo aquilo que Jesus viveu, toda aquela sabedoria que estava nele, aqui em Provérbios, irmãos, nós temos exatamente essas máximas que expressam essa verdade que o nosso Senhor viveu. Portanto, irmãos, devemos compreender a verdade naquilo que nós lemos aqui nessa noite. E volte seus olhos agora para o versículo de número 1. O texto diz assim: como correntes de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este dirige para onde quiser. Irmãos, diante desse texto nós devemos aqui considerar alguns fatos. E eu vou expor esses 3 fatos para vocês, para que vocês possam entender o que Deus está dizendo aqui nesse texto. Primeira coisa que nós precisamos ter em mente diante da soberania do nosso Deus e diante das escolhas que nós vamos fazer, é que Deus está no controle das ações dos homens. Irmãos, Deus é quem controla o seu levantar, é Deus quem controla o seu deitar, é Deus quem dá aquela noite de sono que restaura a sua saúde, é Deus quem te dá a direção nas escolhas que você precisa fazer.
O provérbio que lemos, irmãos, é mostrado como um agricultor. Deus é mostrado como um agricultor. É comum essa imagem de Deus como agricultor. Quando Jesus falava da videira, ele deixou claro que o Pai é o agricultor. E o agricultor era uma imagem, uma figura, uma profissão muito comum para aqueles personagens bíblicos. E aqui nesse provérbio, o que Salomão notou é que o Pai aqui, Deus, ele está situado como um agricultor. Porque ele diz, irmãos, que esse agricultor, ele controla as ações dos rios. No versículo 1 ele diz assim: como corrente de águas. O que é essa corrente de águas? Na versão NVT, eles traduziram da seguinte forma: como canais de águas. Eu acho, na minha opinião, aqui, irmãos, está mais claro para nós. Porque o que seriam esses canais de água? Seriam aquelas valas cavadas no rio, para que a água pudesse tomar uma direção segundo o agricultor queria. Então, as correntes de água aqui são exatamente aquelas valas que o agricultor cava para irrigar assim a sua horta, para irrigar assim ali a sua plantação e poder esperar a colheita. Então, o provérbio diz, como correntes de água, ou seja, como canais cavados, assim Deus age. Para irrigar a sua terra, o agricultor ele controla o curso dos rios. E aí ele diz que o coração do rei, do poderoso, do governante, da autoridade, é controlado por Deus como um agricultor controla os cursos de um rio. Interessante. Como o agricultor controla os cursos de um rio, o rio segue o seu curso natural, mas o agricultor intervém ali e ele abre uma vala e coloca o rio em outra direção. O que é que o provérbio está falando aqui para nós? O provérbio está falando das ações dos homens. O homem no seu curso natural, ele caminha numa direção, mas Deus intervém soberanamente e muda o curso dos rios. E coloca o rio na direção que Ele quer, na direção que Ele deseja. Irmãos, esse texto está nos revelando aqui que Deus é soberano e tem as ações dos homens, inclusive as nossas ações, sob controle. Sob controle. Deus guia, irmãos, o curso das nossas decisões segundo a sua soberana vontade. Tem coisas aí no seu coração, decisões que você já está determinado e determinada a fazer. Talvez você vai sair daqui nessa noite já maquinando e pensando: amanhã eu vou agir assim. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: daqui para amanhã ainda tem muito tempo. E eu quero que você saiba que é Deus quem governa sobre as suas decisões. Que é Ele quem cava as correntes das águas para onde Ele quer. Para onde Ele quer. Pastor, sim, mas diante disso, então, o que é que eu devo fazer? Esteja cada vez mais consciente, se é essa a decisão que você precisa tomar diante de Deus. Pergunte ao Senhor: Senhor, será que é essa decisão que eu preciso nesse momento tomar na minha vida? Para que você possa agir em acordo com o soberano que cava as valas, para que os canais sigam a sua direção. Queridos irmãos, queridas irmãs, o favor que temos desejado, eu sei que você tem desejado, e tem orado: Senhor, abre o coração dele, abre o coração dela. Talvez a sua oração seja aquela oração do desesperado, que já olha para dentro de casa e não vê a subsistência, e diz assim: Senhor, Tu sabes que Ele pode me empregar, Tu sabes que Ele pode me fixar aqui nesse emprego. Eu quero lhe dizer uma coisa: Deus está no coração deste, Deus está no coração dele. Ore ao Senhor, porque o homem não toma, irmãos, decisões arbitrariamente, embora pensemos que assim as coisas acontecem, mas o Deus da Bíblia é o Deus, irmãos, que muda o curso dos rios, é o Deus que abre canais na direção que Ele quer. Portanto, não deixe de orar não, peça ao Senhor: Senhor, Tu podes mudar a direção. Talvez já lhe dera até o cheque azul, né? Você sabe o que é o cheque azul? Cheque azul é aquele bilhetezinho de despedida. É dizendo para você: olha, aqui estão suas contas, amanhã você não precisa mais vir. Irmãos, talvez você esteja nessa situação, mas eu quero lhe dizer
que o que Deus nos revela aqui nesse texto é que Ele é quem dará a última palavra. Como o Provérbios diz lá no capítulo 16, versículo 1, o homem pode fazer planos, cabe ao homem fazer esses planos, mas a última palavra vem dos lábios do... Porque a decisão é sempre dele. Porque o nosso Deus é soberano. Irmãos, é o Senhor quem abre os olhos para que outros nos vejam e nos abençoem. A vontade do Senhor segue, a vontade dos homens segue a vontade do Senhor, não é o contrário. Não é você fazer a sua vontade e Deus vem atrás, cavando, seguindo o que você faz. Não. O Deus da Bíblia nos mostra que Ele está na frente. É Ele quem cava a vala, para que o rio siga o curso que Ele quer. Você talvez cavou uma outra vala para essa noite. Talvez você pensou, hoje eu não vou estar no culto de 43 anos da igreja congregacional. Hoje eu vou estar em tal lugar. Mas Deus cavou a vala diferente de você e te trouxe aqui nessa noite, para que você entenda que Ele é Senhor, soberano sobre as suas decisões, sobre a sua vontade, que você pode até planejar, mas a resposta certa vem dEle. É Ele quem garante, é Ele quem dá o bom êxito das nossas escolhas. Nosso Senhor está sempre à frente, determinando o que acontecerá. Ele, irmãos, é quem comanda toda decisão que tomamos, né? Embora saibamos disso, a gente também dá graças a Deus por ter essa sensação de liberdade, de se quiser ir ali na rua e se jogar na frente de um carro e eu poder fazer isso. Ele nos dá essa liberdade, mas continua soberano. Como é que isso se concilia, pastor? Como é que eu consigo entender a minha responsabilidade e a responsabilidade de Deus? Você vai guardar essa pergunta e vai chegar lá no céu, vai sentar na primeira fila e perguntar: Senhor, como é que isso acontece? Como é possível tu ser soberano em tudo e a responsabilidade ainda ser minha? Então, irmãos, nós temos que conviver com essa tensão, né? Porque o nosse Deus, lembre-se, nosso Deus não é criação nossa não. Se fosse criação nossa, a gente já tinha entendido isso bem facinho, né? Alguém já teria perscrutado, entendido, dado uma resposta, mas não é, irmãos. O nosso Deus não é criação da cultura, o nosso Deus é criação, é revelação. Ele se auto-revela para nós, amém? Então, irmãos, precisamos ter em mente que Deus está no controle de toda ação humana. Um pássaro não cai do céu se Deus não quiser. Você não veio aqui nessa noite porque você apenas quis, porque Deus, antes de você, cavou uma vala para que você chegasse aqui. Porque, irmãos, assim como a corrente das águas está ali sendo controlada pelo agricultor, assim é o coração do rei e é o coração de todos nós diante do Senhor. Outro fato que precisamos ter em mente diante do agir soberano do nosso Senhor, e que esse texto aqui nos revela, irmãos, é que Deus é quem trabalha para nos abençoar. Soberanamente, Deus conhece, Deus governa e Deus trabalha. Deus trabalha. Se nós olharmos aqui a imagem que está por trás desse provérbio, qual é a imagem? A imagem do agricultor. Mas o agricultor não pode ver o rio correndo, ele tem que olhar para o rio e ele tem que cavar a vala para que a água chegue à sua horta, chegue à sua fazenda. Ele tem que trabalhar. Agora, segundo o texto, irmãos, em termos de decisões, sabe quem é que trabalha? É Deus. Às vezes nós queremos ser bastante persuasivos, né? Na verdade somos persuasivos. Qualquer relação de comunicação, a gente está tentando persuadir o outro das nossas escolhas. A gente sempre acha que a nossa visão de mundo é a melhor, e por isso que a gente está sempre tentando convencer alguém de que a nossa visão de mundo é melhor do que a dela. E a gente usa vários argumentos, a gente lê livro, a gente se informa, para a gente ter os melhores argumentos para persuadir o outro. Nesse momento, nós colocamos todo o trabalho de persuasão nas decisões, onde? Nas nossas mãos. E achamos que sim, agora nós temos em nossas mãos as ferramentas para convencer o outro, para convencer ele, para convencer ela. Mas não é isso que o provérbio aqui ensina. Salomão, debaixo da inspiração do Espírito Santo, percebeu uma coisa: que é Deus quem trabalha. Irmãos, nós precisamos entender isso. Quem recebe as correntes das águas em sua plantação pode esperar prosperidade. Pode esperar prosperidade. Quem vê o agir de Deus e o trabalhar de Deus nas decisões pode esperar a bênção do Senhor, porque não vem da força do seu trabalho, vem daquele que tem, irmãos, o curso da história
sob o seu domínio, sob o seu governo. No versículo 1 ele diz assim: como correntes de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Eu queria que você percebesse agora uma perspectiva que esse provérbio nos dá. A perspectiva do rei. A perspectiva do rei. O que significava para aquele que lesse esse provérbio o fato do coração do rei ser inclinado pelo Senhor? Irmãos, quem está debaixo da bênção e das águas do rei, quem recebe assim o trabalhar do rei sobre a sua vida, este é abençoado. Na imagem que o sábio aqui está nos mostrando, ele está dizendo o seguinte: que Deus pega os poderosos para abençoar aqueles que são simples, aqueles que são pobres, aqueles que são dependentes de Deus. Ele está dizendo que quando o rei trabalha em nosso favor, nós somos abençoados. Nós somos abençoados. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você tem trabalhado muito, você, pensando, agindo, como é que vai ser, o que eu tenho que fazer, que horas eu saio, que horas eu entro. E eu quero lhe dizer que a bênção que Deus tem para você vem dele, que vem do trabalhar dele. E o que ele quer de mim e de você é trabalho e descanso. Que paradoxo é esse, pastor? É assim o paradoxo da vida cristã. Eu trabalho descansando, trabalho confiando. Acordo de manhã dizendo: Senhor, acordei, mas é Tu quem vai me permitir chegar até o final. Senhor, eu estou aqui me esforçando, estou lendo, estudando, mas é o Senhor quem vai me aprovar naquele concurso. Sabe por quê? Porque a gente vive com esse paradoxo. A vida cristã é assim, cheia de paradoxos, entre trabalho e descanso. O que o provérbio está dizendo aqui para nós é que Deus inclina o coração do rei, faz com que o rei se volte em nossa direção. Agora, quem é que cava a vala? Quem é que pega aquele canalzinho e conduz para a nossa horta? Deus, meu irmão, entenda o que Deus está falando aqui. Você deve trabalhar, mas não se esqueça do Deus que está cavando os rios em sua direção. E muitas vezes, irmãos, nós estamos incredulamente sofrendo. Sabe por quê? Porque achamos que o trabalho está apenas nas nossas mãos, quando Deus está lá cavando e dizendo: oh minha filha, como você é apressada. Oh meu filho, como você é apressado. Calma, a água vai chegar aí no tempo certo, na hora certa. Entenda o que Deus está nos dizendo aqui nesse texto, irmãos. A história de Israel está repleta, irmãos, de personagens poderosos que foram usados para abençoar o povo de Deus. Se você ler o Antigo Testamento, você vai perceber o seguinte: que Deus, muitas e muitas vezes, abençoou nações mais poderosas do que Israel, nações pagãs, ímpias, de reis que não adoravam o Senhor Jeová, o Senhor Javé, melhor dizendo. E aí, irmãos, por que Deus faz isso? Porque Deus é quem inclina o coração do homem, do ímpio e dos seus servos também. Eu vou aqui citar um exemplo para vocês que eu acho muito interessante. Abra sua Bíblia, Esdras, capítulo 7, versículo 21. Irmãos, o povo de Israel foi para o cativeiro, desobedeceu a Deus, estava no cativeiro, sofrendo as consequências por ter deixado o Deus de Israel. Quando o povo ali cumpriu então o seu tempo de sofrimento, o que é que Deus faz? Deus levanta homens. E dentre esses homens, nós encontramos um rei persa chamado Artaxerxes. Se você achou bonito esse nome, pode colocar no seu filho, no seu neto, chamar Artaxerxes, né? É aqueles que estão aí pensando em engravidar, né? Eu já escutei um amém aqui atrás, viu, Alana? Já escutei um amém aqui atrás. Então, Artaxerxes. Veja o que diz Esdras capítulo 7, versículo 21. Diz assim, o rei dizendo: eu mesmo, o rei Artaxerxes, estou decretando a todos os tesoureiros que estão do outro lado do Eufrates, o que segue: entreguem diligentemente tudo o que o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, solicitar. Quem é que mexe no coração desse rei? Para que esse rei abençoe agora Esdras, para que abençoe aqueles que já agora estão na empeleitada de levantar aqueles muros, de restaurar o culto ali em Jerusalém. Quem é que estava por trás do rei Artaxerxes? Deus. Quem é que estava por trás do rei Ciro?
Deus. Quem é que estava de trás do coração de Faraó, endurecendo e liberando o povo, deixando o povo lá? Não saímos, não saímos. Quem era? Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque é Deus quem conduz as decisões dos homens, é Deus quem conduz o coração do rei, do presidente, do governador, do prefeito, e o meu e o seu coração. Pastor, do meu patrão também, do seu patrão. Não se esqueça disso. Do seu patrão também. Queridos irmãos, confie na persuasão de Deus. Faça a sua parte, mas confie na persuasão de Deus. Certa vez, orientando jovens que iam fazer entrevista de emprego, alguns perguntavam: pastor, como é esse negócio da gente orar para pedir, para que nosso emprego dê tudo certo lá naquela conversa que a gente vai ter? Aí, naturalmente, como é que as pessoas oram? Senhor, faz assim. Senhor, muda isso. Senhor, muda aquilo. Senhor, ensinando a Deus a fazer as coisas, né? Como se Deus fosse aquele aluno primário que você, olha, não é assim que se faz não, viu? Vou dizer ao Senhor como é que se faz. Faz assim, assim. A Bíblia não nos ensina a orar assim, irmãos. A Bíblia nos ensina a buscar compreender a vontade do Senhor naquilo que Ele está fazendo. A história está no controle dEle. Ele faz segundo o que Ele quer. Então você faz o seguinte, você diz: Senhor, faz a Tua vontade naquela entrevista. Mas você se levanta pela manhã. Senhor, faz a Tua vontade naquela entrevista. Mas você se prepara para isso. Você não sai de casa despreparado. Você não chega lá atrasado, mal vestido. Então você precisa fazer a sua parte. Mas sempre confiando de que Deus é quem persuade, de que Deus é quem muda o coração do patrão, de que Deus é quem convence aqueles que vão nos ouvir. Que às vezes a gente chega lá como Jonas, né? Diz a coisa de qualquer jeito e Deus opera. Porque Ele, irmãos, é quem sabe o melhor, Ele quem faz o melhor. Meus irmãos, confie na persuasão de Deus. Devemos entender que Ele coloca os cursos das águas para onde Ele quer. É Ele quem persuade, irmãos. É Ele quem endurece o coração também. É Ele quem fecha a porta e diz: não vai passar daqui, não vai crescer, vai ficar aqui. É Ele também. Ou o seu Deus é soberano, ou Ele é um ídolo que você criou. Ou Ele é Senhor sobre todas as coisas, abrindo e fechando, ou Ele é um Deus que você criou, um Deus que não está na Bíblia, um Deus que não está nas Escrituras. Confie no trabalhar de Deus e procure discernir o que Ele está fazendo para o teu bem. Amanhã talvez venha aquela resposta negativa, que você vai dizer: ai, não era isso que eu esperava. Aí você vai lembrar do que eu estou dizendo aqui a você, que o seu Deus é soberano nas decisões. Amanhã talvez você vá derramar algumas lágrimas pelo que você vai ouvir e vai contemplar. Mas o teu coração vai encontrar consolo e conforto, sabe por quê? Porque você crê no Deus soberano. Você não é menino emburrado, que chega no supermercado e que aquele biscoitinho que está lá abaixo, que de forma bem marqueteira colocam lá embaixo para atrair as crianças, e o menino começa a emburrar e o pai diz: não vai, e ele começa a emburrar, a chorar. Você não vai agir assim, porque você não é mais menino. Porque você tem um Deus soberano, porque o seu Deus abre porta e fecha porta, porque o seu Deus diz: é amanhã que você vai ser abençoado, mas amanhã também Ele pode dizer: você não vai ser abençoado hoje, não é o tempo ainda. Então, escuta o que Deus está dizendo hoje na sua palavra. É Ele quem controla o coração do rei, é Ele quem abre os canais, é Ele quem trabalha. Mas esse texto ainda nos diz algo mais acerca da soberania de Deus. Observe aí que Deus, Ele vai nos mostrar que Deus sabe o melhor para as nossas vidas. O melhor para as nossas vidas. Quando eu encontro alguém revoltado com Deus, quando eu encontro alguém dizendo: eu não consigo compreender isso ou aquilo outro, eu não aceito isso ou aquilo outro, certamente essa pessoa deixou de acreditar na bondade de Deus. Certamente. Pare e pense. Se você perder sua saúde, os bens e os filhos que você tem, o que te restaria de Deus? Você continuaria olhando para Ele como bondoso? Se sua saúde fosse para o espaço hoje, amanhã você descobrisse que está com uma doença terminal, você conseguiria ver a bondade de Deus nisso? E Jó, irmãos, recebeu grandes chagas sobre o seu corpo.
As feridas eram tão purulentas que as pessoas chegavam a metros e metros de distância de Jó e já conseguiam sentir aquele odor de carne podre. Coisa terrível. Jó passou muitos dias sem ter contato físico, porque ninguém conseguia chegar perto dele. Jó se dirigia aos céus e dizia: Senhor, me explica alguma coisa, por que isso está acontecendo? E não vinha explicação para ele. E Jó termina o livro dele compreendendo todas as coisas, sabendo de todos os detalhes. Não! Ele continua sem saber por que aquilo ali aconteceu sobre a vida dele. Pastor, mas o livro diz sim, para você, mas para Jó não. Jó só diz: Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, Senhor. Tu podes fazer porque tu és soberano. Irmãos, em meio às portas fechadas e abertas, lembre-se que Deus é soberano e que Ele é bom, até mesmo quando a enfermidade nos chega, até mesmo quando aquelas situações difíceis, irmãos, apertam, destroem, rasgam os nossos corações. O propósito de Deus é cumprir a sua vontade, não a nossa. Como nós demoramos a entender isso. Como nós demoramos a descansar como as aves do céu, que não semeiam, nem plantam, nem ajuntam em celeiro, mas o Pai abençoa cada uma delas. Você já aprendeu essa lição na sua vida? Aprendeu mesmo? E por que tu andas tão agitado? E por que você acorda já com aquele frenesi que tudo está no seu controle? E que você tem que... Olhai as aves dos céus, olhai os lírios do campo, não semeiam, não tecem roupa para si, não costuram uma roupinha sequer, mas Deus alimenta, Deus veste com toda a sua beleza. Busque em primeiro lugar o reino do Deus soberano. Busque em primeiro lugar estar debaixo da vontade do Senhor que está sentado no trono. Como nós demoramos, irmãos, a aprender que Deus cumpre a vontade dele e não a nossa. O provérbio nos revela isso dizendo o seguinte, observe na parte B do versículo 1, ele diz assim: este, que aqui se refere ao Senhor, o dirige. Dirige quem? O rei. Para onde? Para onde? Quiser. O que é que o provérbio está dizendo? A vontade não é minha. A vontade é daquele que cava a vala, é daquele que vai abrindo as valetas lá para que a água possa caminhar naquela direção. A vontade não é nossa. E eu vou lhe dizer algo aqui, abrindo parênteses: pare de reclamar da sua família. Por que eu nasci nessa família? Porque não foi numa família abastada? Por que essa família tem tanto problema? Porque tudo não foi tão organizado, tudo não foi tão bem. É Deus quem cava as valetas. Ele é soberano. O rei sempre cumprirá, irmãos, o que Deus quer. E eu lhe digo mais: o que Deus quer é perfeito. Você crê nisso? De verdade mesmo, você crê nisso, que Deus é perfeito? Olha a sua volta agora, não ouça as minhas palavras, tente lembrar do que você passou essa semana agora. De fato, você crê nisso, que a vontade de Deus é perfeita? Que não tem falha? Você crê mesmo? Se o seu travesseiro falasse. Talvez ele fosse contra você e dissesse: não, o que você está dizendo aí é o que você pensa, mas as suas ações dizem outra coisa. Irmãos, lembre que a vontade de Deus é perfeita, não falha. Paulo declara que a vontade de Deus tem 3 qualidades: ela é boa, agradável e perfeita. E esta vontade está em Cristo Jesus. Quando você olha para Cristo Jesus, você poderia dizer: opa, houve um erro aqui. Como é que pode Deus ser maltratado como Jesus foi maltratado? Como pode Jesus estar dentro da perfeita vontade de Deus, quando naquela cruz estavam zombando do Rei do Universo, quando naquela cruz o sangue que estava sendo derramado era uma vida inocente, uma vida sem pecado? Não há um erro aí? Não. Porque na vontade perfeita de Deus, irmãos, até aquilo que nos parece como uma grande imperfeição, é só um toque, para fazer o contraste na beleza que Ele quer nos mostrar, na vontade dEle.
Em termos práticos, naquele grande dia, quando você encontrar com Ele, Ele vai colocar diante de você, entenda aqui de forma metafórica, um retrovisor e vai dizer o seguinte: olhe para trás, olhe para trás. E quando você olhar para trás, você vai dizer: Senhor, eu tinha que ter nascido naquela família mesmo. Senhor, eu tinha que ter tido aquele emprego. Senhor, naquele dia, aquela luta e aquela dificuldade tinha que acontecer. E Deus vai dizer: eu em todo momento estive agindo para o teu bem, o melhor para você. Irmãos, nós precisamos entender isso. No fim, nós veremos que Deus estava agindo para o nosso bem através de outros que pisam no nosso calo, que são insuportáveis, que a gente diz assim: olha, eu não aguento mais estar com ele, não aguento mais estar com ela. Você talvez já disse isso essa semana umas 3, 4 vezes. Talvez até tenha dito assim o seguinte: olha, vá viver a sua vida, que eu não vou mais me preocupar com você. Com a cabeça quente e achando que aquela pessoa nada mais é do que uma seta do diabo na sua vida. E eu quero lhe dizer que ela está dentro do plano perfeito de Deus para você. Lembre-se que essas pessoas muitas vezes fazem parte da disciplina e correção do Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 6, diz assim: o Senhor corrige a quem ama. Totalmente contrário a essa pedagogia dos nossos dias, que diz: deixa o menino viver como ele quer. Hoje eu conversava com Alisson, permita aqui falar, Alisson, e Alisson falando, perguntando: pastor, como é essa história de ser pai e tal? Ele está esperando aí já o Felipe, né? Eu tenho apostado minhas fichas no Felipe, né? Mas posso errar, né? E aí ele pergunta: como é essa história de ser pai? Eu digo: olha, isso é muito semelhante a cultivar uma árvore. Quando ela é pequenininha, você vai aguando, vai lá semeando ela vai crescendo. E você tem que ir cuidando ali, cortando as galhas, colocando na direção correta. Por quê? Porque enquanto é pequeno, você tem total domínio sobre ela. Você vai envergar para onde quer. Como diz a palavra do Senhor: ensina o teu filho no caminho que deve andar. A criança, né? Que é o teu filho. Ensina o caminho que deve andar. Então, é pequenininho, você vai lá entortando aqui, ali. Agora vai acontecer uma coisa: se você não se ligar nessa fase que a árvorezinha está crescendo, o que é que vai acontecer, Alisson? Vai se tornar um tronco desse tamanho aqui. Aí a ficha vai cair, ele já vai estar um homem maduro, uma mulher madura, e você vai querer envergar. E aí o que é que vai acontecer? Você não vai conseguir. Só tem uma maneira: serrando, cortando, danificando, talvez até matando aquela árvore. Vocês que ainda têm filhos, que ainda vão ter filhos, melhor dizendo, né? Vocês observem bem isso. Observem enquanto está crescendo o broto para entortar na direção que você quer. A pedagogia dos nossos dias diz: não se preocupe que a árvore vai crescer na direção que ela quiser. Aí tem um bocado de árvore por aí, tudo torta, troncha, caminhando numa direção oposta. A coisa mais horrível e feia do mundo. Por quê? Por que será? O Senhor corrige o filho a quem ama. O Senhor é mestre em educação. É Ele quem nos ensina a criar os nossos filhos. Irmãos queridos, minhas irmãs, no fim de tudo você perceberá que a vontade de Deus foi estabelecida. Pode ter certeza disso. Busque a vontade de Deus para que você possa gozar o melhor dele nessa vida, aqui e agora. Não tome a dianteira de Deus. Não queira achar que você vai cavar as valas para que a corrente caia na sua horta. Não, porque é Deus quem tem o controle nas decisões dos homens. E amanhã você vai precisar entender isso muito bem, muito bem. Deus é quem faz o rio correr na direção que Ele quer, e nós precisamos confiar nisso, mesmo que muitas vezes as valas do Senhor sejam como Israel no deserto. Israel poderia ter ido diretamente para Canaã, retinho, chegaria lá bem rapidinho. Mas sabe como é o trabalhar de Deus? Botou Israel para fazer zigue-zague no deserto. Vem, passa geração, entra geração, líder murmura, troca líder, e o povo não chega em Canaã. Não chega em Canaã de jeito nenhum. Só chega, irmãos, quando Deus disse: agora esse povo vai entrar. Por muita graça e misericórdia. Meu irmão, muitas vezes o zigue-zague de Deus nos deixa assim meio,
essa vala está estranha, mas é perfeita. Sabe por quê? Porque na vontade soberana do Senhor, Ele está sempre fazendo o melhor para as nossas vidas, para a sua vida. O coração do homem, ele guarda muitos mistérios, não é mesmo? Quem pode perscrutar o coração do homem? Quem pode entender e escrever como o coração do homem vai agir? O que para um é bonito, para o outro não é. O que agrada um, pode ser uma palavra que fere o outro. Como nós somos, irmãos, tão plurais e tão diversos e complicados. 3 filhos criados na mesma casa. Se você fala de um com um de uma maneira, um se alegra, o outro se entristece. O coração do homem guarda muitos mistérios, como disse Jeremias inicialmente. Contudo, irmãos, nosso Deus conhece todos os corações, além de conhecer, de ter ciência do que passa em nossos corações, Ele governa os nossos corações. Amanhã, diante do que com quem você precisa conversar, lembre-se disso. De falar com Deus antes de sair de casa, dizer: Senhor, Tu és aquele que governa o coração, portanto, que o Senhor faça a sua vontade ali na decisão daquele homem, daquela mulher. Peçamos a Deus que nos abençoe através das decisões de outros, como foi com Ciro, com Artaxerxes e tantos outros. É de Deus que vem toda decisão. Ore e peça a Deus o favor dele sobre a sua vida e da sua família, você que aqui está nessa noite. Trabalhe, confie no agir soberano do Senhor. No fim, você verá uma coisa, que a decisão dele sempre prevalecerá. Sempre prevalecerá. Não, pastor, eu discordo de tudo o que o Senhor está falando aí. Oh, como você é demorado para entender. Lembra de 2020? Meados de março, você estava dizendo: esse ano vai ser próspero, é esse ano que eu vou galgar uma posição melhor, é esse ano que eu vou estar viajando pelo Brasil e pelo mundo todo, fazendo negócios. Aí de repente Deus permite um vírus. E o vírus diz a você bem assim: você não tem controle da história. Você pensa que tem. Você não tem controle. O único que tem controle da história é Deus, é o Senhor. Não seja demorado a entender isso. Que você compreenda que o seu coração está nas mãos do nosso Senhor. E Ele é soberano. Ele age, Ele cava a vala como Ele quer, na direção que Ele quer. Amém? Feche seus olhos. Nós vamos orar nesse momento. E eu queria que você